Olá, muito boa noite para todo mundo. Para conduzir a boiada, vencer a estrada e chegar no pé da Mantiqueira no tempo de fazer a negociada da zebuzada na feira, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBA TV saiu da Ramada na última madrugada da semana passada. E tendo vencido mais esta jornada, convido agora a companheirada para participar da nossa reunião novidadeira, que começa agora com a recitação da prosa brideira do dia. A sabedência requerida para engordar e criar boiada é diferente da ciência que tem de ser adquirida pelo vivente que precisa fazer a negociada antecipada desse gado. E para ajudar o companheiro boiadeiro a juntar no mesmo entendimento a criação e as novas formas de comercialização, a gente pega agora no destrinchamento das notícias sobre a evolução da cotação no mercado futuro. Confira. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. Hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho. Bom, para o lado do boi gordo, essa foi mais uma semana de firmeza, boa parte dos frigoríficos aqui em São Paulo pagaram 255 até 260 por arroba, a maioria dos casos pesquisados. A gente vê que a indústria está com fome de boi, com boas margens, quando a gente olha, seja no mercado externo ou no mercado interno, e o pecuarista, mesmo com boi confinado, tem cadenciado cada vez mais essa venda, vendo que os preços estão firmes, ou seja, o pecuarista tem 1.000 bois, negocia 100 na semana, 100 na outra semana, e isso tem surtido efeito, então a indústria tem pago preços maiores para poder se abastecer. A gente vê que boa parte das escalas atende aí o final de setembro, início de outubro, mas mercado relativamente firme em boa parte das praças pecuárias pesquisadas. No milho também não é muito diferente. A gente teve bastante oscilação do dólar nos últimos dias, decisão de juros nos Estados Unidos, aqui também no Brasil, mas isso não tirou a firmeza do cereal. O produtor está bem estocado, fazendo apenas negócios pontuais. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Conta com todo o time da Radar Investimentos. Um forte abraço. Até mais. Cumprindo a promessa que tinha sido feita antes mesmo de começar a função, a gente vai dando continuação na empreita, espremendo o assunto dos insumos para tirar o sumo e fazer um resumo que sirva para a orientação do companheiro boiadeiro que tenha a precisão de renovar a sua provisão. Bom, pessoal, a respeito da relação de troca entre a pulpa cítrica e a arroba do boi gordo, os dois mercados registraram altas no mês de setembro, mas a alta para a pulpa cítrica foi mais intensa do que o aumento registrado para a arroba do boi gordo nos primeiros 15 dias do mês. Enquanto a pulpa cítrica registrou um aumento, segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria, da ordem de 9% na comparação com o fechamento de agosto, a cotação da arroba do boi gordo em São Paulo teve uma alta de 6,6%. O insumo hoje é negociado a R$ 984,38 por tonelada, preço sem o frete, segundo o nosso levantamento realizado quinzenalmente, e a cotação da arroba do boi gordo para o período ficou aí apregoada em R$ 246,64. Com essa movimentação mais intensa da pulpa cítrica frente à arroba do boi gordo, piorou a relação de troca para o produtor nesses primeiros 15 dias do mês. Houve uma retração de 2,3% no poder de compra do pecuarista frente ao mês de agosto, sendo necessárias, neste momento, 4 arrobas de boi gordo para comprar 1 tonelada de polpa cítrica aqui em São Paulo. Por que o preço da polpa cítrica tem trabalhado firme? Nós estamos passando por um momento de seca muito severa, todos estão acompanhando essa situação, queimadas aqui em São Paulo, influenciando também os laranjais, e na questão de sanidade dos pomares, nós estamos com o greening atuando, o que tem reduzido a produtividade dos laranjais, e isso tem resultado em uma diminuição da oferta de polpa cítrica no mercado, dando firmeza às cotações. No mercado do boi gordo, a conjuntura de uma demanda aquecida e também uma oferta mais restrita nesse momento, o que tem colaborado com a firmeza na arroba do boi gordo, mas de um modo menos intensa do que para a polpa cítrica. Com isso, a relação de troca, na nossa visão, deve seguir em curto prazo desfavorável ao pecuarista, deve seguir ainda pressionado ao produtor. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer hoje. Para essas e outras informações a respeito do mercado do boi e dos insumos agropecuários, siga acompanhando a Scott Consultoria em todos os seus canais oficiais. Um forte abraço e até a próxima!
Quando a passarada começou o barulhão anunciando a alvorada no sertão, a nossa peonada já estava lidando com a vacada desde a madrugada, tirando o leite e apartando a bezerrada, mas aproveitando que lá da cozinha da fazenda está vindo um cheiro bom de merenda, a gente vai fazer uma parada ligeira nessa empreita e volta num instante só. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Cuidar de boiada, criar e apartar uma bezerrada, apreciar a beleza de um lote de garrote crescendo e trabalhar no meio da natureza, mais do que serviço, isso é uma grande paixão, né? Mas tem gente que demora para descobrir que tem essa vocação no coração. Até que chega uma hora em que a própria vida embica nessa lida e o vivente encontra a sua redenção. Pois esta é a história que foi acontecida com uma companheira fazendeira das Minas Gerais, que vai ser contada agora no nosso quadro Pecuarista em Prosa. Confira. No Pecuarista em Prosa de hoje, eu converso com a Sandra Murta, que trabalha com cria de Nelore e cruzamento industrial em Carlos Chagas, Minas Gerais. Sandra, seja muito bem-vinda ao nosso Pecuarista em Prosa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Flávia. É uma honra para mim estar aqui falando com vocês, compartilhar um pouquinho da minha história. É uma honra para mim, eu que agradeço. A gente que agradece a sua participação aqui hoje. E Sandra, você vem de uma família de pecuaristas, né? Mas antes de assumir de fato os trabalhos no campo, você teve uma outra profissão. É isso mesmo? Conta mais pra gente. Sim, eu sou filha, neta, bisneta de pecuaristas. Sempre ajudei meu pai na fazenda. Desde pequenininho eu acompanhava ele em tudo que ele fazia. A gente nunca morou na fazenda, mas todos os feriados, finais de semana, férias, a gente estava sempre na fazenda. Desde muito pequenino eu acompanho ele nos leilões, nas feiras agropecuárias, sempre junto na lida. Aos 14 anos, meus pais, investindo na minha educação, me mandaram para Belo Horizonte para poder estudar ensino médio. Aí eu fiz o ensino médio, fiz cursinho, eu tinha um sonho de fazer medicina veterinária, mas eu não me adaptei em morar na cidade grande, eu sentia muita falta da fazenda. E acabei voltando para minha cidade, que é o interior de Minas. Lá não tinha faculdade veterinária, tinha uma faculdade numa cidade próxima, e eu, por gostar muito de cálculo, eu resolvi fazer matemática. Aí eu me tornei professora de matemática, professora de física, trabalhei durante muitos anos, depois vice-diretora de escola, diretora de escola, durante muitos anos. E eu adquiri um quadro de depressão, de pânico, crise de ansiedades fortíssimas. Eu perdi a minha vontade de viver e precisei me afastar da escola. Aí eu voltei para a fazenda. E como que foi, né, voltar para a fazenda e começar a se dedicar aos trabalhos da propriedade? Então, eu precisei me afastar do meu trabalho, como eu falei. Eu estava num quadro muito forte de depressão. E voltar para a fazenda, eu costumo falar que foi uma nova chance de viver. Eu falo que Deus me deu uma nova chance de vida. Depois que eu voltei para a fazenda, eu voltei a apreciar o cantar dos pássaros, voltei a admirar a beleza das flores, voltei a querer acordar todo dia, ter um motivo para acordar. Lidar com o gado, trabalhar com a pecuária me fez renascer, me faz renascer todos os dias da minha vida. Minha autoestima está sendo recuperada a cada dia. Então eu falo que o trabalho na fazenda, ele tem salvado a minha vida e eu cada dia tenho renascido. Que ótimo, e tenho certeza que a sua história está motivando aí muitas mulheres que estão nos acompanhando agora. Agora conta mais pra gente um pouco mais sobre as suas funções dentro da propriedade. Então, na fazenda a gente tem muitos afazeres. Tem os afazeres do lar, os afazeres do campo,
Mas eu sou muito apaixonada com os afazeres do campo. Eu costumo brincar, minha mãe fala assim, nossa, você só gosta da lida do campo, né? Eu falei, porque quando chega na fazenda, eu não paro um minuto. Eu quero estar sempre junto dos colaboradores, junto do meu irmão, a gente trabalha junto, olhando o gado, eu quero admirar cada bezerro que nasce, eu quero participar de tudo que está acontecendo. Então, assim, é o dia inteiro no campo, ajudando na vacinação, ajudando nos dias de ATF, viajando com gado de uma propriedade até outra, ajudando na alimentação do gado, né? Colocar alimento no coxo, dar banho de cavalo, ajuda os colaboradores em todo o trabalho da fazenda. Eu gosto de acompanhar todo o trabalho da fazenda. A gente começa muito cedo e só para à noite. É um trabalho bem puxado, né? E você, como foi como mulher, né, que foi estudar em Belo Horizonte e voltou aí para se destacar na lida da fazenda? Você encontrou muita dificuldade por isso, por ser mulher? Muita dificuldade. Ainda existe muita dificuldade. Hoje, assim, já melhorou muito. A gente encontra muitas pessoas bacanas que abrem as portas para a mulher, mas ainda existe um pouco, né, de pessoas que ainda não nos recebem tão bem, mas isso nunca me impediu de prosseguir. Eu sempre fui muito determinada, esse meu amor vem desde sempre comigo. Então, assim, eu luto sempre para estar fazendo o que eu gosto. Já aconteceu de eu estar sozinha no meio de 60, 70 homens e eu não me intimido. Eu viajo muito com meu marido também, né? A gente costuma participar de muitos leilões, feiras agropecuárias, e um dia mesmo eu falei, gente, eu sou muito corajosa depois que aconteceu. Tava eu num curral falando e vários homens parados me ouvindo. Eu falei, gente, olha como que eu sou. Depois eu fiquei rindo de mim mesma. Mas isso é o amor pela pecuária que faz. E eu falo com todas as mulheres que vêm até a mim, né, desabafar muitas vezes, que ainda não tem esse espaço, que não tem essa coragem. Eu incentivo cada uma, né, porque o agro precisa da gente, a pecuária precisa da gente, junto com os nossos esposos, com os nossos irmãos, com os nossos pais. Muitas mulheres também já lideram sozinhas as propriedades, cada dia vem crescido. Então, existe sim ainda algumas dificuldades. No início eu passei muito mais dificuldades, hoje praticamente não tem muita dificuldade mais, porque eu já me adaptei. E eu falo assim, quando a gente mostra para que veio, né, a gente acaba começando a ser respeitado. Então, assim, eu incentivo todas as mulheres, enfrentem, porque você vai vencer. Eu tenho vencido a cada dia. Hoje eu já consigo chegar, entrar e sair no meio de vários homens, consigo falar, consigo aprender, consigo ensinar, e isso não me intimida mais. Então, por mais que existam ainda dificuldades, a gente precisa lutar e conquistar o nosso espaço. Sem dúvidas, a sua história e a sua coragem são admiráveis. E você também participa de vários grupos, né, para ampliar a sua participação feminina na pecuária. E o número de mulheres no setor, você acha que vem crescendo aí na sua região? Sim, cada dia vem crescido mais. Eu participo de grupos regionais, participo também de grupo de mulheres do Brasil todo, né? A gente faz parte, mesmo cada uma morando numa região sul, pessoal do Mato Grosso, pessoal aqui de Minas, tem várias mulheres de todo o país. A gente se encontra todo ano no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, em São Paulo. Vale a pena também toda mulher aí que trabalha com a pecuária, trabalha com o agro, participar, porque é um momento que a gente aprende muito, a gente conhece novas mulheres, a gente troca muita experiência, uma fortalece a outra. E então eu participo desses grupos, eu participo de congressos. Na nossa região, cada dia mais as mulheres têm se unido. Graças a Deus eu tenho inspirado, eu tenho ajudado, e eu estou sempre aberta também para estar junto dessas mulheres. Eu gosto muito de estar junto, de caminhar junto com elas. Todas que vêm até mim eu recebo e dou força, incentivo, porque não é fácil a gente conquistar esse espaço, mas a gente consegue. Então a gente precisa uma da outra. Por isso aí é o motivo desses grupos, né? Para a gente fortalecer uma a outra. Quem está com mais força, buscar dar um colinho para quem está precisando mais.
e aí juntas a gente vai vencendo. Com certeza. Sandra, parabéns pela sua história, pela sua determinação, por tudo que você conquistou e, claro, sem dúvidas, tenho certeza que isso tudo inspirou aí diversas pecuaristas pelo Brasil. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje no nosso Pecuarista em Prosa. Eu que agradeço. Muito obrigada, foi um prazer e uma honra para mim. Muito obrigada, Canal Terra Viva. Muito obrigada, Flávia. A gente que agradece a sua participação aqui hoje e por você compartilhar toda a sua história com a gente. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Até a próxima. Depois desta curva na estrada boiadeira, tem uma invernada servida por uma guarda lindeira e é ali que a gente vai fazer mais uma parada ligeira, porque não tem precisão de fazer correria e deixar o gado ficar muito cansado. E quando a jornada for recomeçada, já na sua parte derradeira, a animação da conversa vai ser garantida com a discussão do caso que foi passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com o avançamento do tempo no calendário, o trabalhador brasileiro agora está contando os derradeiros dinheiros do salário, mas o consumidor estrangeiro continua com o apetite destampado e o resultado é que, com a demanda sustentando a margem de comercialização, o dono do frigorífico ainda está ganhando dinheiro, mesmo pagando um pouco mais para o fazendeiro. É já que a gente vai voltar, aguarde. Tirando o boi de arribada, juntando a boiada na invernada e vencendo a estrada no transporte, a gente vai ver agora qual é a sorte que está reservada para quem tiver gado engordado para vender e quiser saber a cotação atual e qual foi a sua variação no mercado. Estando vencida a sexta-feira, a arrematadeira da primeira semana da metade derradeira do mês, desta vez o mercado pecuário desfeiteou do avançamento do tempo no calendário e o resultado foi que a nossa praça boiadeira continuou embicada na subida da ribanceira. Mas é verdade verdadeira mesmo que o carretão está indo numa toada um pouco mais sossegada, né? Como aliás é natural e já estava sendo perfeitamente esperado. A explicação para esta lerdeza é que, nestas horas de agora, o dinheiro do trabalhador brasileiro já está criando asas para ir embora. E aí o movimento no balcão do açougue só vai voltar a aumentar depois que o vivente receber o próximo pagamento. Por causa deste e de outros motivos também, o vento já mudou ligeiramente de lado no comércio varejista de carne sem osso, sendo que nestes últimos 7 dias contados, desta quinta-feira passada para trás, o valor médio dos cortes comercializados caiu 2,2% aqui em São Paulo, 0,8% no Paraná e 0,1% nas Minas Gerais, enquanto o Rio de Janeiro teve uma alta de 1%. No mesmo período considerado, no setor atacadista do produto desossado, aqui na Praça Paulista, a média de preços subiu 2,3%. O caso é que a demanda não esmoreceu nada e, muito pelo contrário, não para de aumentar, especialmente por causa do extraordinário crescimento da exportação. Conforme a gente já falou aqui, já está todo mundo saberizado, só nesse trecho de 2 semanas que já foi contabilizado agora em setembro, os embarques daqui para o estrangeiro tiveram um fortíssimo engordamento de nada menos que 42,7% em relação ao período correspondente do ano passado. E isso justamente no momento de maior carestia de mercadoria aqui no nosso comércio boiadeiro. A questão é que, enquanto o comprador de gado ultimamente está vendo boi gordo só na fotografia, né? E o povo da indústria está pelejando para não deixar a câmara fria ficar vazia, a exportação está sustentando a margem de comercialização. E o dono do frigorífico continua ganhando dinheiro, mesmo sendo obrigado a pagar um pouco mais para o fazendeiro para garantir o mínimo de abastecimento do seu estabelecimento. Pois então, sem ter tempo para esperar a poeira baixar e apurando a vista para poder enxergar, veja bem a companheira pecuarista que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil. E em todas essas praças consideradas, a arroba subiu. Correndo então com a recitação da relação, a gente registra que a lista destas arribadas foi ponteada pelo norte das Minas Gerais, onde a alta foi geral, com o boi arredondando R$ 250,
e a vaca indo para 235, isso para pagamento a prazo e ainda para descontar parte do fundo rural. No sul do estado, o macho foi reajustado para R$ 242 e a fêmea para R$ 225. O Triângulo Mineiro foi neste mesmo trieiro de Morro Acima, com o boi passando para R$ 250 e a vaca para R$ 232. Aumentou tudo também em Goiânia, a capital do Goiás, onde o fazendeiro agora só entrega macho se for por pelo menos R$ 245 e fêmea por R$ 230. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi subiu sozinho, sendo negociado a R$ 264. A mesma coisa aconteceu em Três Lagoas, com o macho pulando para R$ 255. No sudeste da Rondônia, o boi melhorou para R$ 230 e a vaca para R$ 210. E no noroeste do Paraná, para sair negócio, a conversa tem de começar com o macho a R$ 257. O destino anda em desatino num caminho enganoso, mas eu sou um caboclo corajoso e os anos me ensinaram a ver e entender coisas que os dias não tiveram tempo de aprender. Na lida eu não enjeito nenhuma empreita, mas não deixo a vida me fazer desfeita. No peito eu trago um coração sossegado, porque no eito sapateado da minha existência eu plantei verdade e persistência, na certeza de colher felicidade e sabedência. Conforme já é do conhecimento geral dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não, que ocupam um pedaço do seu precioso tempo para nos dar a honra de ficar aí na frente da televisão escutando esta nossa falação, a intenção destas prosinhas rimadas de minha própria autoria, que são recitadas aqui todo dia no arremate da função, é a de fazer a louvação da nossa lida, do nosso sistema de vida e da verdadeira cultura sertaneja brasileira. Pois então foi rimando esses desejos e filosofias cotidianas que eu escrevi os 4 livros de poesia da minha série Versinhos de Caipira, que já rodaram meio mundo, servindo de inspiração e de alento ao coração para o povo do sertão inteiro. E se o amigo e a amiga ainda não leram e quiserem saber qual é o procedimento carecido para comprar um exemplar ou a coleção completa, podem ligar para mim mesmo no número 11 98 224 1807. Eu vou repetir. 11 98 224 1807, que é meu telefone particular, né? Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E estando arrematada a função, a gente faz aqui a saudação de despedida e vai guardando a viola na sacola, deixando prometida a próxima apresentação do Terra Viva DBO na TV para segunda-feira, às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço, um inesquecível final de semana para todo mundo e até lá então.